eu quero trazer uma reflexão, uma palavra da parte de Deus, sua palavra, baseado lá em Salmo 23, muito conhecido. Sou acostumado a dizer que é o texto áureo do Antigo Testamento, né? Texto áureo do Antigo Testamento. Todo mundo cita, o Salmo 23. Que Salmo 23, a partir do verso 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e as misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Queridos, esse salmo nos reporta ao salmista Davi, que ele tinha essa experiência como um pastor de ovelha. Davi tinha essa experiência. Davi tinha essa experiência quando ele ia ao campo e ele tomava conta das ovelhas de seu pai. E Davi tem propriedade para falar sobre o assunto. Mas essa expressão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente sabe que essa expressão nada mais é de que não vai faltar naquilo que for necessário ou dentro da vontade do pastor. Não vai faltar o necessário. Porque você poderia me dizer, como muitos já vi pegar o microfone da igreja e dizer, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, não vai faltar isso. Mas a expressão do salmo que ele está a falar é não vai faltar naquilo que for necessário para a ovelha. Então, do que é que a ovelha precisa e necessita? Ou dentro da vontade daquilo que o próprio pastor da ovelha lhe proporciona. Então, são esses ou essas coisas que não vai faltar. Quando a expressão que ele diz, que ele fala, deitar-me faz em verdes pasto. Primeiro, deitar-me faz em verdes pasto. Quando ele fala de pasto ou deitar, está falando de repouso e está falando de alimentação. Amém. Alimentação. Trazendo a figura da alimentação da ovelha, sabemos que a ovelha, ela não se alimenta, ela não é carnívora, ela é herbívora. Logo, entendemos que a ovelha, ela se alimenta à base de ervas, ou um pasto verdejante, como a gente chamamos a expressão. Então essa conotação do pastor que se chama Jesus, e esta conotação de alimentação da ovelha, que é a palavra de Deus. Aleluia. Primeiro, glória a Deus. Não vai faltar a palavra para você se alimentar. Isso é o que não vai faltar, é a palavra de Deus. Isto falando do verdadeiro pastor, que se chama Jesus. Aleluia. Não vai faltar a palavra de Deus. Então,
Quando a ovelha ela é bem alimentada, quando a ovelha ela é bem nutrida, esta ovelha ela tende a crescer. Esta ovelha tende a dar resultados para o seu pastor. Você já viu uma ovelha que ela é bem tratada? Aleluia. Você já viu uma ovelha que ela é bem orientada? Esta ovelha, ela dará resultado. Aleluia. Por exemplo, quando o pastor que espera a lã da ovelha crescer, o que é que ele faz? Ele faz o chamado tosar, né? Arranca a lã e ali aquilo tem algumas finalidades. Essa finalidade seria para o comércio, que pudesse ali dar resultado para o seu pastor. Aleluia. Quando a ovelha ela é bem alimentada na palavra, ela dá resultado. Ela dá resultado na família. Aleluia. Ela dá resultado na sociedade. Aleluia. Ela dá resultado dentro da igreja. Sim. E ela dá resultado para o reino de Deus. A palavra deita-me faz em verdes pasto. Glória a Deus. Tem muita gente por aí, eu já vou aplicar, oferecendo pasto de qualquer jeito. Um capim ia estar seco. E quando a gente vai tentar se alimentar, parece que não entra. Oh, aleluia. E ovelha não come qualquer coisa não. Não adianta meter carne. Meter carne, porque tem gente por aí que é tão carnal, que quer sair dando carne a ovelha. E ovelha não se alimenta de carne não, meu irmão. E faz uns troços estranhos, né? Para tentar segurar a ovelha. Faz uns troços estranhos. Mas o que segura a ovelha é palavra, é pasto. Aleluia. Quando a gente se alimenta, a gente dá resultado. Aleluia. Receba esta palavra. Glória. Quando a gente se alimenta do bom pasto, do bom pastor, a gente dá resultado. Aleluia. Segundo, guia-me mansamente em águas tranquilas. Quando fala de águas tranquilas, está falando primeiro, direção, guiar. O pastor, ele dá direção para a ovelha. Por quê? A ovelha não tem senso de dependência. Dependência por si só. A ovelha, ela é dependente do pastor. A ovelha, primeiro, a ovelha, ela não consegue enxergar longe. Diz que a ovelha ela é míope. Ela não enxerga muito longe não, a ovelha. Por isso que ela precisa de um pastor em que seja visionário, que veja longe com sinceridade. Veja longe. E o meu Jesus tem esta visão. Aleluia. Para a tua vida nesta manhã. Glória a Deus. Então, segundo, águas tranquilas. Águas tranquilas. Isso fala de tranquilidade, repouso, paz. Eu quero dizer que o bom pastor, ele te dá paz. Ele te dá tranquilidade nesta manhã. Ele te dá descanso, aleluia, para a tua alma. Ele te dá o refrigério para a tua alma. Através de quê? Do Espírito Santo. Que representa a água, a representação da água aqui, a presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, Jesus dizendo, rios de água viva correrão do teu ventre. Jesus estava falando do Espírito Santo. E nesta manhã o Espírito Santo, ele te dá consolo. Ele te dá paz, te dá tranquilidade.
Então, ele é refrigério para essa alma aflita. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aflita e aflito, receba um abraço do Espírito Santo nesta manhã. Através do bom pastor, ele te dá um abraço. Receba nesta manhã. Ai, irmão, mas está doendo. Receba a paz, a tranquilidade, o gozo na alma. Aleluia. Aleluia. Ele te dá paz. Receba a paz do Espírito Santo nesta manhã. Glória ao nome de Jesus. Terceiro, ele fala da justiça. Ele fala: guia-me pelas veredas da justiça, caminho da justiça. Tem pessoas que andam no caminho da injustiça. E a palavra do Senhor diz que Deus não folga com a injustiça. Deus não folga com a injustiça. Tem grandes poderosos, por causa da sabedoria, a astúcia, oprime a ovelha, oprime o pobre. Mas pelo gemido do necessitado, ele faz justiça, ele se levanta. Aleluia. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é a sua justiça. Deus não pode ser injusto, irmão. Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser injusto. Ele exerce a justiça e quer que nós exercemos a justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Quando a gente está diante de um tribunal que está sendo acusado de alguma coisa, o que o juiz pede é que a gente fale a verdade. Nada mais é do que a verdade. E a própria palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Qual é o senso da justiça? Verdade. A verdade nítida faz a gente exercer a verdadeira justiça. Glória a Deus. No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Glória a Deus. E o bom pastor nesta manhã, ele faz justiça por você. O bom pastor, ele guia você no caminho da justiça. Se fizer alguma injustiça com você, e alguém está batendo no peito dizendo: ganhei, o meu bom pastor nesta manhã te diz: eu faço justiça sobre este negócio. Remeon contre nega me fargue me ploria. Ramanchurgue me plantes. Aleluia. Não te preocupa. Ei! O bom pastor, ele está fazendo e exercendo a justiça na tua vida. Receba esta palavra. Aleluia. Receba esta palavra. Aí mas você diz: esta causa está tão impossível, irmão. Esta causa está tão impossível. Não te preocupa não. Deus muda ambiente, Deus muda pessoa, Deus muda negócio, Deus tira, Deus coloca. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Ramai Kondarabaxa. Deus tira sono. Ele tira sono. Não te preocupa. Porque para ele exercer a justiça dele, sai da frente. Aleluia. Porque ele faz o que lhe apraz. Oh, Hanaya Sourabai Chadaria. Sinta Deus desse negócio aí agora. Sinta Deus. Ei, mulher, sinta Deus aí neste negócio agora. Sinta Deus resolvendo para ti. Sinta Deus, o teu advogado agora, o teu verdadeiro juiz, o teu legislador.
legislador se chama o bom pastor chamado Jesus. Ele guia, ele te dá direção, ele te dá as palavras certas, ele te dá as estratégias certas, ele te direciona as pessoas certas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, porque é o seu nome que tem peso. Tem muita gente que não tem palavra, tem muita gente que não tem palavra, mas Deus vela para cumprir com a sua palavra. Glória a Ao Deus. peso no nome. Aleluia. Quanto vale mais o bom nome do que os talentos, de que a bagagem de autoridade. Quanto vale melhor o bom nome. E o nome do Senhor, ele vela. E ele exerce a sua justiça por causa do seu nome. Deus não é daquele que deixa o seu nome. Ele vela para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quarto, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e daí? Não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Como assim? Explica melhor. Alá, machorga. A tua vara e o teu cajado me consola. Deixa eu repetir. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aí você pergunta, e daí? Não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aí o Senhor diz, como assim? Porque a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Deixa eu parar aqui. Glória a Deus. A vara, cajado. O cajado, ele tinha algumas funções. O cajado, ele tinha algumas funções. A primeira função do cajado era poder. Ele tinha uma função de vara. E esta vara nada mais é quando a ovelha tivesse se desgarrando, tivesse saindo do rebanho. Ele pegava a vara e tacava assim na ovelha para a ovelha voltar para o bando, para o rebanho. Segundo, o cajado ele tinha como função, quando a ovelha caísse nesses vales de sombra da morte, nesses buracos, como alguns historiadores dizem que era um despenhadeiro, buracos. Ele tinha uma curvatura, esse cajado, que ali ele puxava a ovelha de dentro do buraco. O cajado ele tem outra função. Quando viessem os lobos, os malfeitores, ele tinha uma espécie de uma ponta, em que esta ponta, ela ia afugentar os inimigos. O que é que o bom pastor está dizendo nesta manhã? Ele está dizendo que não vai faltar, quando for preciso, ele tacar um pouco a vara para tu voltar. Bica na manaia sobre. Aleluia. Você está esperando o pastor tacar um pouco a vara para você voltar? Redime cantaraia sobre. Segundo, não vai faltar quando tu cair no perigos da vida, quando a morte te cercar, o cajado desse pastor, ele vai te arrancar do buraco. Nesta manhã ele está dizendo, vou arrancar do buraco. Glória a Deus. Eu arranco Aleluia. do buraco onde alguém disse, não sai dali, vai estacionar ali, vai se acabar ali. O Senhor desta manhã está dizendo, estou eu tirando, estou eu removendo e botando tudo em pé de novo. Aleluia. Em nome Receba esta palavra, receba. Terceiro, quando os inimigos se levantar contra ti, o cajado tem uma lança boa para atacar dos inimigos contra a tua vida. Deus,
Ele te protege. O bom pastor, sinta a proteção do Senhor, sinta a proteção do Senhor. Glória a Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome. Aleluia! Do Glória! Senhor. Deus. Erianderaia Soria, Glória a Deus. Xarabanaia Cantoraba Sorabanaga Aleluia, glória a Deus. Soria. Aleluia. Glória. Deixa eu parar para dizer. Tem ovelha que é acostumada a sair do redinho direto. E eu vi, não? Tem ovelha que é acostumada a sair. Vai sair, mas o pastor, o amor do pastor é tão grande, o que é que ele faz? Ele pega a vara. Só que tem uma hora. E aqui o nosso irmão Fábio pode falar, tem terapeuta, né? Fisioterapia. Fisioterapeuta, né? Recuperação de Pessoas assim, acidentada. Reabilitação. Isso. Ele pode dizer até melhor do que. Segundo diz que uma certa história que uma ovelha ela se desgarrava direto. Se desgarrava. O pastor ia lá, pegava o cajado e tome, volta. Ela ia e voltava. Tome, ela ia e voltava. Se desgarrava, saía do banco. Tome. Só que teve uma hora que o pastor pegou e disse: peraí. Pegou a ovelha, quebrou a patinha dela. Tá. Aí alguém olhou assim e disse assim: que maldade. Aí pegou, foi lá, enfaixou. Fez o curativo, fez tudo certinho. E agora botou a ovelha no braço. E alguém dizia: que maldade. Mas não. E aí a ovelha foi se recuperando. Ela não estava podendo andar, andou no braço do pastor. Eita Jesus. Andou no braço do pastor e foi sentindo o cheiro do pastor. Aleluia. Foi sentindo o cheiro do bom Glória pastor. a Deus. Foi sentindo até que o momento que quando ela começou a se recuperar, o pastor foi e soltou ela de novo. E quando soltou ela de novo, ela já não estava mais se desgarrando. Ela sentiu o cheiro do seu bom pastor. Aleluia. E ouvia a voz. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouve a minha voz. Você que está ouvindo voz estranha aí, cuidado. Ouça a voz do seu bom pastor Jesus. Ouça a voz do seu bom pastor Jesus. Pode ser que você esteja ouvindo voz ao contrário. Tem gente que está ouvindo voz ao contrário. Tem gente que está querendo se desgarrar. Você que está querendo se afastar. Ei! Tome cuidado! Tome cuidado. O Senhor está dizendo: não faça isso. Não faça isso. Se você estava querendo que Deus falasse com você nesta manhã, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou me afastar. Deus fala com você nesta manhã e diz: não faça isso. Não faça isso. Aleluia. Glória a Deus. Próximo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e as misericórdias seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei seguro na casa do Senhor. Mesa. Aleluia. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de reunião. Mesa fala de comunhão, de reunião. E Davi, quando era um homem que tinha muitos inimigos, Davi também sentia a necessidade de estar em comunhão. Quando você reúne a sua família, aquela mesa bonita, é para estar ali em comunhão, em paz e tranquilidade. Em paz e tranquilidade. E Davi vivia em meios à guerra constantemente. Mas ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unja a minha cabeça com o óleo. O óleo, ele tem representações. Primeira representação que o óleo representa é a presença do Espírito Santo. Segunda representação que o óleo ele pode ser
terapêutico. O óleo pode ser terapêutico. E o óleo, ele pode trazer, ele pode representar a unção de Deus, para que teus inimigos possam ver que há unção na tua vida, para que teus inimigos possam ver que há Deus na tua vida. Glória a Deus. Deus há na tua vida, Ele é na tua vida, Ele pode e Ele é. Prepara uma mesa, um banquete. Você lembra de Davi? Quando a Bíblia diz que Samuel, quando chegou na casa de Jessé, né, e foi ungir, quando o profeta tentou ungir, Deus interfere e diz assim: esse aí não, esse aí eu tenho rejeitado. Deus diz: eu não vejo como vê os homens. O homem vê a aparência, eu vejo o que está por dentro. E passa-se todos, ele diz assim: porventura acabaram-se os jovens, os mancebos? Ele diz: não, ainda tem o menor. Aí ele diz assim: não nos sentaremos na mesa. Não nos sentaremos na mesa enquanto ele chegar. Prepara uma mesa. Prepara uma mesa. Aleluia. E todos vão saber que há uma graça de Deus na tua vida. Recebe esta palavra. Que nesta manhã, não vai faltar sobre a tua vida a palavra. Não vai faltar sobre a tua vida. Não vai faltar a presença do Espírito Santo. Não vai faltar na tua vida. Não vai faltar a direção do bom pastor. Não vai faltar a justiça de Deus. Não vai faltar o cuidado do bom pastor. Não vai faltar banquetes e graça na tua vida. E saberás, aleluia, vai transbordar a graça, a bênção, as promessas, vai transbordar sobre a tua vida. E alguém vai se espantar e vai dizer assim: mas é ela? Chegou lá? Ele? Como é isso? Não, é Deus. Mas como não pode? É Deus. Mas como não pode? É o bom pastor. Mas ele chegou até ali? Não, é Deus. Quem é teu peixe? Meu peixe não, eu sei que eu tenho um pastor. Alérgia, Moragácia. Como é que pode? Você não tem bagagem para isso, não importa não. É o meu Deus que me leva, Ele me conduz, Ele me direciona. Ele te direciona nesta manhã e te diz: não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Receba a redérgia, paga. Xerebicão, parábia, sé. Receba dentro dessa casa aí, mulher. Receba. Répia, rebicória, sorábia, xérgia. Recebe. A alegria está voltando. Porque Deus nessa manhã te diz: ei, ovelha, eu renovo as promessas na tua vida. Nome de Jesus. Saberá que há um Deus na tua vida. Ei, o tempo da vergonha. O tempo da vergonha vai parar. Diz o Senhor nesta manhã. O tempo da vergonha, quando você passa, é sinal de zombaria, é sinal de meneação da cabeça. Vai ali: eita, coitada, coitado, está sonhando muito alto. Mas o Senhor diz assim: o tempo da vergonha, Deus vai chamar para essa mesa. Aleluia. A alegria está, aleluia. A alegria não vai faltar. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo. Certamente é que as bondades e as misericórdias seguirão todos os dias da minha vida. Vai seguir bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. E você vai habitar na presença do Senhor para sempre, até a eternidade. Aleluia. E eu encerro esta palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e transborda o meu cálice. Certamente que a bondade e as misericórdias seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.